Hoje o dado que você está vendo do Rio de Janeiro, a gente passou de 300 mortes na semana passada, o país chegou a 1.300, 1.400, são dados que não são referentes ao dia de hoje, segunda, ou dia de ontem, domingo. São dados diante dos testes que têm que ser realizados, os dados são referentes a 1 mês, 3 semanas. Qual foi o momento de pico no estado do Rio de Janeiro? Esse fim de semana, como eu trabalhei, eu conversei com as 4 pessoas da área da saúde, como o Briggs também, a gente se falou. E o momento de pico no Rio de Janeiro foi lá para o dia 10 de maio. Ali a gente chegou a ter 100% de ocupação de leitos, o que era o que a gente poderia dizer de praticamente um colapso. Ali nós chegamos a ter, como noticiamos na Band News FM, fila que chegou a 900 pessoas. E naquele momento eles não tinham ainda entregue os hospitais de campanha conforme haviam prometido até o dia 30 de abril. Aliás, até hoje tem todo esse problema do qual já falamos aqui. Então, naquele momento, eles não tinham os hospitais de campanha quando a fila chegava a centenas. Hoje a fila está em 31, 18 leitos de UTI, mas na verdade é quase que uma fila operacional, como disse o Briggs. É mais o tempo de botar em ambulância, transferir para onde tem vaga. Por quê? Porque neste momento, hoje, segunda-feira, dia 8 de junho, a gente tem a rede privada com média mais ou menos de 80% de ocupação, chegou a ter 97,100. No público, você tem, gente, veja o dado do Briggs. O hospital do Rio Centro de campanha da prefeitura só abriu 177 leitos, está com 50% de ocupação, uns 80 e poucos. Além disso, tem 300 e tantos que eles não abriram no Rio Centro. Leblon, a informação que eu peguei no fim de semana, o hospital da iniciativa privada de campanha ali no Leblon, no terreno do batalhão do Leblon, do 23º, havia uma sobra de 130 leitos, incluindo de UTI. Parque dos Atletas, na Barra da Tijuca, a informação que eu tive é que temos lá cerca de 50 vagas, inclusive leitos de UTI, com 140 internados mais ou menos. O que isso quer dizer? E no Maracanã também, há uma ociosidade também grande no Maracanã que não foi finalizado. O Maracanã era para ser maior do que o que está agora na prática. Eles tinham prometido um hospital ali com a capacidade muito maior. Então, o que a gente tem é sobra nesse momento de leito e espaço sim na rede. Considerando que o Andreasa falou, que você volta à vida normal, você volta também a ter outros registros de acidentes e outras coisas. E também, óbvio que quando você volta vem alguma onda, não se sabe se é uma onda grande como tivemos lá para o dia 10 de maio, ou se ela vem menor como outros países nós tivemos, mas a verdade é que hoje, se você pega o Maracanã e bota inteiro, pega o Rio Centro e bota inteiro, você tem no mínimo, só nessas unidades que estão entregues aqui, você tem algo como 1.000 leitos, só nessas de campanha, 1.000 leitos nesse momento disponíveis, com um número diário, hoje, segunda-feira, que está em queda de internação. Liberou, é claro que vai voltar a ter mais. Se o isolamento diminuir, circula mais o vírus, ainda mais em ambientes fechados, e a gente tem uma volta de onda sem dúvida alguma. Não se sabe o tamanho, porque você tem que saber qual é o tamanho da contaminação já hoje do vírus no estado do Rio de Janeiro. Agora, é sim o caso, foi uma discussão que tivemos na sexta-feira, de se discutir e se avaliar se o Estado ainda precisa gastar com atraso, com má gestão, tudo o que tinha planejado para construir os 6 hospitais de campanha que 1 mês e 10 dias depois da promessa de entregar, não entregaram. Não entregaram São Gonçalo, Caxias, Nova Iguaçu, Casimiro de Abreu, Jericinó e sei lá qual é o outro. Não entregaram 6 hospitais de campanha, a um custo de milhões e milhões para aquela OS Abas nos contratos sendo apurados. Talvez, eu conversei com uma pessoa gestora dessa área, que está diretamente nesses hospitais aí de campanha, gerindo os hospitais de campanha, ele me falou assim: Rodolfo, perderam o timing. O governo perdeu o timing do momento onde a gente provavelmente teve a principal onda e que nós tivemos sim centenas de pessoas em filas sem conseguir leitos ou leitos adequados com UTI, com respiradores. Agora, isso inviabiliza ou anula a necessidade de você construir alguns desses 6? Não. Talvez você tenha que fazer,
Só os técnicos podem dizer isso, mas, segundo ele me dizia, não todos. Talvez em um tamanho diferente, talvez, por exemplo, complementando o Maracanã, que já estaria uma estrutura sem necessidade de construir os 6 da forma como estava sendo colocado. Eu vi o Witzel ontem no Twitter, ou anteontem, dizendo que vai manter a construção, a necessidade, que hoje, segunda-feira, ou essa semana está inaugurando, sei lá se eu acredito, não acredito diante de tantas promessas, mas essa é a realidade do Rio de Janeiro. Então, não tem outro jeito. Tem que, discutindo cientificamente, tem que aos poucos olhar para essa realidade dos leitos, que é isso que nos faz pensar e refletir sobre reabertura, para poder aos poucos ir discutindo a reabertura realmente da economia. Qual o passo disso? Libera ambiente fechado? Não sei se é o caso de liberar ainda ambiente fechado, mas, enfim, ambiente fechado que eu digo aglomerado, tá, gente? Gigantes aglomerações, né? Mas as discussões elas têm que acontecer sim para uma retomada da economia que é fundamental e olhando essa questão do leito e da construção dos hospitais de campanha. Da curva de disseminação da doença, que esse é um componente muito importante, eu vou insistir aqui nesse ponto. Eu estou aqui num lugar altamente conservador, pessoal, tá? A minha posição, e eu a sustento, é de que é prematuro, não é hora ainda de abrir. E dizendo isso, estando louco para voltar à vida normal. Você diz que não é hora de abrir tudo ou você diz que não é hora de abrir nada? Eu tenho a impressão que nós não temos as condições... Primeiro que não tem condição de fiscalizar esses graus. Tá? Não, pode 50%, pode 30%. Acho difícil amarrar isso, Rodolfo. Mas o ponto é o seguinte, para mim, qualquer flexibilização... E aí o seguinte, né, Schneider? Vamos lembrar o seguinte, nós não estamos em lockdown, tá certo? Nós estamos num isolamento social altamente flexível. E a rigor, na prática, como falamos aqui há 2 semanas, já vencido. As pessoas já voltaram às ruas, tá certo? O distanciamento social foi derrotado. Agora, o estímulo oficial do Estado para que as pessoas voltem a algum grau de normalidade deveria ter, e aí é uma questão de mapeamento muito difícil, deveria ter como critério, para mim, o principal, já falamos aqui da coisa dos leitos, mas o principal é, oficialmente, nós aqui, Estado, dizemos que no Rio de Janeiro a curva de contaminação, o tal ritmo da contaminação está estabilizado com um viés de queda, porque se for assim, e o Estado bancar assim, claramente, aí nós temos uma pré-condição fundamental para a reabertura. Enquanto a curva estiver ascendente, e me parece ainda ascendente... Não é, você não viu o que o Briggs acabou de falar? A curva não está ascendente, diminuiu a internação agora, no momento. A curva está ascendente porque o dado é de 3 semanas atrás, Andreas. É isso que a gente estava explicando aqui. Eu sei, Rodolfo, mas nós nos balizamos sempre até aqui com dados de 3 semanas. Eu sei, tudo bem, mas a gente tem que lidar na prática com o negócio, porque senão... Mas aí, a prática é quando, daqui a 3 semanas para frente, os números de 3 semanas atrás indicarem que a curva se estabilizou. Porque nós nos governamos sempre com esse gap. De repente nós vamos ter essa precipitação, tá certo? Toda a baliza foi norteada por um gap sabido. Nós sabíamos que havia 2, 3 semanas de defasagem da informação. Nós sempre respeitamos esse tempo. Mas você tinha a defasagem com o número alto / ocupação de leito. Eu sempre falo isso, porque uma coisa é só o número, outra coisa é o número cruzando com o leito, porque a gente sempre disse isso, o que na verdade nos impede de pensar em volta à normalidade gradual, é a ocupação de leito, é sistema público de saúde, porque o vírus vai estar aí, mas você tem que olhar para o sistema de saúde, se você não vai conseguir atender ninguém com respirador, aí realmente deixa todo mundo em casa, mas se o sistema está em condição, está aí posto. Está em condição. Esse é o ponto. Ué, mas foi colocado agora no levantamento do Briggs, ele colocou em dados aqui. Eu estou dizendo capital, né? Capital, né? Mas tem a gordura suficiente? O Briggs está te ouvindo aí, eu acho. Oi, Briggs, está baixo, desculpa. Desculpa interromper vocês. É que talvez a novidade seja que dessa vez a gente conseguiu levantar, junto com a comunidade médica, os casos da internação. Até então a gente vinha trabalhando com esses números defasados, mas a gente não tinha atualização da porta de entrada. Por exemplo, esses mesmos médicos que eu conversei, eles falaram que, por exemplo, os únicos municípios, os municípios que mais chamam atenção, que preocupam hoje, e não é que os outros não requer cuidados,
mas os municípios que mais preocupam, que ainda tem internações consideráveis, 80%, 85% nesse momento, aquela região de Macaé, Campos dos Goytacazes e Angra dos Reis. Mas que ainda assim, esses dois municípios, o número de internações ainda é bem menor do que quando ocorreu em maio. Então, aí tem um dado, é por isso que eu estou batendo nessa tecla, Andreasa. O dado da morte tem que ser olhado, óbvio, mas o dado das internações e de ocupação de leitos é o dado que a gente tem que entender e tem que trabalhar, sim, porque senão, gente, é o seguinte, o número é trágico, é horrível, mas como que você avalia a retomada, já que o vírus, se for assim, dia 1º de julho o vírus vai embora do Brasil, ele vai pegar um avião e vai embora. Opa, tudo bem, vamos ficar todo mundo em casa até dia 1º de julho, esperamos. Não, ele não vai embora. Ele veio, ficou, está disseminado, está entrando para o interior. E outra, temos que avaliar, como a gente sempre diz, caso a caso, cidade a cidade, região a região. Então, quando a gente está falando aqui, a gente está falando meio que Rio e região metropolitana, tá? Sim. E Baixada, vamos dizer assim, a região mais populosa do estado do Rio de Janeiro. O que você tem que olhar para poder liberar, já que o vírus vai ficar aí? Você tem que olhar a curva de contaminação, internações e ocupação de leito. Porque senão a gente não volta nunca. Ah, Rodolfo, mas pode você começar a voltar? E eu volto a dizer, gente, não estou defendendo liberação total. Vamos com tudo, volta à normalidade 100%, não. Até porque nenhum país fez isso. Mas, se você começa a voltar, que é o que eu acho que tem que fazer, de maneira responsável, vai ter volta? Pode ter. A gente está trabalhando muito no escuro em diversas coisas. Se voltar... Né? Um repique de contaminação. Isso. Né? E se voltar, a gente vai ter que, de novo, apertar algumas medidas. Países fizeram isso. Mas pode ser também que a gente já tenha muita gente imunizada e que a volta seja numa onda menor, é o que acredita a maioria dos especialistas, volta numa onda menor, tomara, não é certeza, mas tomara, e aí você tenha condições, pelos próprios hospitais de campanha que estão aí, que tem vagas, talvez outros que sejam entregues, tem que ser estudado todos eles para serem entregues e tudo mais, e que você então tenha os hospitais, tenha os leitos e possa suportar essa onda, tomara que menor, que vai ter algum, como disse o Andreasa, algum repique. Vamos ver, é tudo também muito complexo, mas os dados que o Briggs levantou são muito bons. Obrigado, hein, Briggs? Não, os dados que o Briggs levantou, fazendo esse levantamento muito importante, eles dão muita esperança. Muita esperança. Eu apenas vou me reservar aqui do papel do conservador no debate. E que eu tenho certeza que representa o papel de milhares e milhares de ouvintes que estão ouvindo a Band News FM. Por isso que o debate ele é sempre fundamental.